Seja muito bem-vindo ao PIBcast, o podcast da Primeira Igreja Batista de Minas Gerais, em Ipanema. Aqui, fé, palavra e vida cristã se encontram. Prepare seu coração, o episódio de hoje já vai começar. Bom dia, amada cidade de Ipanema e todos os nossos queridos ouvintes, onde quer que você esteja, que Deus abençoe maravilhosa e poderosamente o seu dia. Hoje, dia 20 de março de 2026, meu nome é Fernando, eu sou o pastor da Igreja Batista de Ipanema, primeira Igreja Batista de Minas Gerais. Estou aqui na nossa 87.9 Ipanema FM para iniciarmos o nosso PIBcast do dia 20 de março. Hoje começa o outono, você sabia disso? Hoje a temperatura começa a se modificar, se bem que em Ipanema nós temos aí o que nós chamamos de calor quase que permanente, né? Louvado seja Deus por mais um dia, louvado seja Deus por mais uma sexta-feira. Estamos aqui na nossa Ipanema FM, são exatamente 8 horas e 1 minuto. E eu quero desejar a você um ótimo fim de semana, que Deus abençoe grandemente a sua vida. Estamos iniciando o nosso programa. Vou pedir ao jovem seminarista Tiago, inoxidável Tiago, que dê o seu bom dia. Bom dia a todos, queridos ouvintes, é um prazer novamente estar aqui com vocês nesse programa. E como o inoxidável pastor Fernando disse, né, eu quero que esse programa, desejo que esse programa seja uma bênção na sua vida, como tem sido nas nossas vidas aqui no decorrer desses dias que nós temos feito o PIBcast. Tem sido bênção demais. Amém, louvado seja Deus. Nós continuaremos conversando sobre arrependimento. Hoje nós vamos tentar encerrar esse tema, Tiagão. E vamos fazê-lo baseado no texto do Salmo de número 139, versículos 23 e 24. Quero mandar aqui um forte abraço para o pastor José Dito de Araújo Filho. Talvez esteja ocupado em algum lugar agora. Ele ainda não chegou, nós vamos ter que fazer aí, cortar o ponto dele, não sei se nós vamos descontar no final do mês. Como é que vai ser isso, Thiago? O que você sugere? Como ele não justificou a falta, né? Isso. Vamos ver se ele vai trazer o atestado. Tá dentro dos 15 minutos de tolerância, vamos ver. Se ele chegar fora dos 15 minutos, aí a gente conversa com a RH, com a RH, para ver qual é o procedimento de advertência, cortar o ponto. O Urias está aqui clamando se ele pedir perdão e oração, aí a gente vai consultar o Uri em Tumim para ver como é que vai ser, né? Para ser bem bíblico, veterotestamentário. Mas, queridos ouvintes, brincadeiras à parte, pastor Dito deve estar chegando. Ele ainda não nos fez contato, então certamente está chegando. Olha o texto de hoje. Salmo de número 139, versículos 23 e 24. Eles são uma demonstração de arrependimento, de desejo de acertar a vida, de entrar no caminho do Senhor, né? Em muitos momentos da nossa caminhada, nós não conseguimos mudar de vida. Há pessoas que não conseguem mudar de vida, porque elas não querem mudar de vida. O que o salmista faz é dar um sinal muito claro do que fazer para mudar de vida. E só alguém cheio da presença do Espírito Santo, só alguém que realmente carrega no seu coração o temor de Deus, deseja mudar de vida, não se conforma com uma condição pecaminosa e permanente. Olha o que diz o Salmo de número 139, versículos 23 e 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conheça os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Com essas palavras, o salmista Davi está dizendo: Senhor, eu estou arrependido. Me ajude a pegar o caminho certo. É sobre isso que vamos conversar hoje. E o texto que nós acabamos de ler, ele fala sobre isso. Salmo 139, versículos 23 e 24, eles nos conduzem, eles nos induzem à mudança. Eles nos fazem pensar que Davi já estava no caminho de mudança, já havia se arrependido, mas, entre aspas, ainda não havia identificado como trilhar esse caminho. Talvez seja essa também a sua condição. Nós temos conversado ao longo desse mês sobre arrependimento. Muitas pessoas, elas até se arrependem de algumas atitudes erradas, orientadas por Deus, às vezes confrontadas por um familiar, uma situação qualquer,
e elas acabam entendendo que fizeram algo que não devia e se arrependem, porém elas não sabem como trilhar o caminho de volta, o caminho para a direção certa. Pastor Dito acabou de chegar aqui e, aliás, até, pastor, o departamento pessoal falou que o senhor não precisa mais ir lá, não. O senhor está dentro dos 15 minutos de tolerância, o senhor pode ficar tranquilo, tá? Não tem problema, não. O senhor é bem-vindo. Até pedimos, o senhor tem crédito, o senhor é um funcionário exemplar, a sua foto está na parede, funcionário padrão, entendeu? Funcionário do mês. Irmãos, orem por mim. Então, pastor Dito, vamos começar então a nossa conversa e logo em seguida o Tiago também vai nos ajudar. Quando uma pessoa se arrepende, ela está identificando o seu erro, né? Nós presumimos que seja isso e conversamos bastante sobre isso ao longo do mês. Identificou o erro, entendeu que não pode continuar naquele caminho. Porém, o Salmo de número 139, versículos 23 e 24, acabei de ler aqui ainda há pouco, ele nos remete a essa percepção. Eu identifiquei meu erro. Eu entendi que eu não posso mais fazer isso. Mas como é que eu faço para não continuar nesse caminho? Quarta-feira, pregando a igreja, né, falando a igreja no sermão, eu dei algumas direções, ou eu dei um direcionamento nesse sentido. Mostrei o caminho. Domingo pela manhã e domingo à noite continuarei falando e vamos concluir isso. Mas eu queria que o senhor me ajudasse a entender e ajudasse os nossos ouvintes a entender o que Davi está fazendo, o que ele está nos ensinando com essas palavras aqui. Sonda, meu Deus, e conhece o meu coração. Prova-me, conheça os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. E aí, pastor, dê o seu bom dia e faça o seu comentário sobre esse texto. Bom dia, querido irmão, querido amigo que está ouvindo a gente aí, pastor Fernando, Urias e inoxidável aí, seminarista Tiago. Eu creio, pastor, que a palavra-chave aqui é sonda-me, né? Que é uma investigação profunda. Davi, ele não quer ficar ali na superfície do relacionamento com Deus, né? A gente corre o risco de viver uma vida superficial, religiosa, né? Só ali a margem do que Deus quer realmente fazer. Então a oração dele é: Senhor, vai lá no profundo do meu ser. Pode ter coisas que eu nem sei que eu estou fazendo errado, né? Pode ter, ele ora assim, em outro salmo, né? Livra-me dos pecados que eu conheço e dos que eu não conheço. Dos meus pecados ocultos, né? Ele usa essa expressão. Pode ser que eu esteja cometendo algo involuntariamente contra o Senhor. Então ele está tão arrependido, né? É alguém tão transformado que ele quer profundidade de relacionamento com o Senhor. Então ele abre o coração. Senhor, sonda lá no profundo, vê os meus pensamentos. Eu quero servir o Senhor de todo o coração. Não quero ficar aí me enganando, me iludindo. E não são pecados pontuais, né? Eu preciso ter um coração transformado. A oração dele é uma oração ousada, pastor, porque a gente sempre fica ocultando algo, né? Sempre tem alguma coisa que a gente esconde. A gente está acostumado com aconselhamento, né, pastoral. É raro alguém que chega e abre o coração. E a gente não tem como fazer muita coisa para aquela pessoa que guarda algo, né, que fica escondendo algo ali. De repente é o que vai transformar a vida da pessoa. Ela não colocou para fora. Então Davi está dizendo: olha, Senhor, pode ter coisa que eu nem confessei, mas que está lá entranhada, arraigada na minha alma, e eu quero que o Senhor vá lá no mais profundo, onde só o Senhor pode ir, né? Uhum. A Bíblia diz em Hebreus 4:12 que a palavra de Deus é uma espada afiada de 2 gumes e penetra lá nesse local. Só a palavra de Deus tem esse poder, só o Senhor tem esse poder. Então eu creio que é uma oração ousada e libertadora, eu diria, porque quem faz isso aqui pode contar com a ação de Deus. Deus vai sondar, ele vai examinar, ele vai investigar, né? Essa palavra sonda-me aqui em hebraico, ela dá uma ideia de investigação. É como se fosse um detetive mesmo que está ali
revirando tudo para achar até encontrar algo, que está escondido. Há muitos anos atrás, eu pregando nesse texto, eu fui estudar esse conceito de sondagem, e realmente é isso que o senhor está falando, mas tem muito a ver com o processo que é feito pelas plataformas de petróleo para encontrar petróleo, para encontrar o óleo bruto no leito do mar, né? É um processo de sondagem que vai às camadas mais profundas da terra, onde se encontra de fato o óleo para ser extraído. Então é um processo de investigação que vai muito mais fundo do que se pode imaginar, do que se pode ver. São lugares que só as máquinas conseguem chegar com facilidade. Então a ideia de Davi aqui, eu conversei inclusive com uma pessoa, um parente, na verdade meu cunhado, irmão da minha esposa, e ele trabalhava na ocasião na Petrobras, exatamente nessa área de petróleo e gás. E ele me explicou como era o processo de sondagem, como é o processo de sondagem de alguns solos. Foi na época do pré-sal que se descobriu o pré-sal, e ele me explicou e eu fiquei impressionado com a maneira meticulosa, cuidadosa, como se sonda o solo. Antes de se perfurar, faz uma série de estudos, satélite, uma opção de coisas. E depois, então, vai lá com a máquina que perfura com muito cuidado, com muita sutileza, até chegar o leito onde se encontra o petróleo. A ideia que se tem esse texto é exatamente essa, né? Davi, há muitos anos atrás, muito antes desse processo, ele já trazia, orientado pelo próprio Espírito de Deus, esse conceito de que a sondagem, né, essa identificação do que está lá no fundo da alma, só Deus pode fazer de maneira meticulosa, cuidadosa, né? Só ele. E é um processo, como eu disse, libertador, né, pastor? Porque se as pessoas entendessem como isso cura, como isso transforma, se abririam mais para o mover de Deus, para o agir, para o trabalhar de Deus, né? O diabo quer que a gente fique amordaçado. Provérbios 28:13, né? Aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas quem confessa e deixa alcança a misericórdia. Então essa atitude de Davi, Senhor, eu quero prosperar na tua presença e não pode ficar nada escondido sem ser tratado. Perfeito. Tiago, me ajuda a entender aqui, diante do que o pastor Dito acabou de falar, eu queria que você também comentasse a ideia dessa sondagem, mas do ponto de vista do cuidado de Deus e da falta de capacidade humana de apresentar ao Senhor a sua própria dificuldade. Como o pastor Dito afirmou aqui ainda há pouco, acostumados com o aconselhamento pastoral, a gente percebe que muitas pessoas chegam até confessando um pecado ou outro, uma situação ou outra, mas por uma questão de experiência a gente identifica que aquele pecado ele é uma consequência de algo muito mais profundo. Às vezes aquela atitude que a pessoa tem, ela é reflexo de algo muito mais profundo, muito mais sério, que eu chamo até de sistêmico. Então há pessoas e situações na vida de pessoas que eu brinco dizendo que é como se fosse a folha da árvore que cai no chão. A gente vê a folha no chão e acha que o problema é a folha, então vamos varrer, vamos cortar esse galho aqui, mas tem uma árvore ali, tem algo muito maior que gera aquela situação. Parece que Davi está preocupado exatamente com isso. É isso mesmo, Tiagão? E aí, pastor Dito, pastor Fernando e querido ouvinte, entrando numa outra questão que, junto com a sua fala, que primeiramente, né, Davi que mostra uma disponibilidade para isso, né, e isso talvez não, né? Provavelmente, né? Com toda certeza, seja um dos fatores mais complicadores para quem está diante de uma situação parecida, porque a disponibilidade de pedir a Deus que sonde o coração, né? O Senhor, ele conhece, claro, as nossas vidas, né? Por inteiro, mas esse ato, essa ação, essa iniciativa, né? Da nossa parte de dizer a Deus e ter essa disponibilidade que Ele faça isso como Ele quer e nos mostra, obviamente, né? Ou aonde é preciso mudar,
que é o grande gargalo para que, como você disse, a gente não varra a folha sem observar a árvore por inteiro. E não é porque Deus não consegue ver, mas é também uma parte da nossa responsabilidade nisso, que é a nossa iniciativa em querer que Deus faça isso. Porque a consequência do querer vem também pelo desejo de que Deus mostre, como o pastor Dito falou, revele a gente, nos revele aquilo que realmente precisa ser mudado. Porque uma coisa é o que eu penso que precisa ser mudado, outra coisa é o que realmente necessita ser mudado. Por mais que eu tenha consciência do meu pecado, Davi que tinha, né, existem traços, nuances, profundidades que são tão assim densas, porque nós às vezes ocultamos isso mesmo de nós mesmos, que o Senhor tem que trazer à tona. E esse sondar, como vocês dois falaram aqui inicialmente, essa investigação profunda, minuciosa, cuidada, ela é algo que vai nos expor, na verdade, melhor dizendo, vai expor o problema diante de nós mesmos. Antes de pensar em expor os problemas diante das pessoas, acho que a maior dificuldade é expor diante de nós mesmos aquilo que nós falamos que não é o problema. Talvez seja exatamente por isso que muitas pessoas, e quando eu digo muitas pessoas, eu me incluo. Talvez seja exatamente por isso que nós, né, eu vou até usar esse termo, exatamente por isso que nós, ao confessarmos um pecado e até nos arrependermos, nós identificamos aquilo que é a folha, né? Exatamente. A gente expõe aquilo que todo mundo já está vendo. Porque já é comum. Então, assim, não vai me gerar tanto desgaste. Não vai me expor. Exato. E só que aí, como o Salmo aqui termina, né, falando sobre o caminho, ele não me recoloca na rota novamente. Perfeito. Ele vai pseudo me direcionar de novo. Eu vou andar parecido com a rota que eu deveria estar andando, mas não vou estar nela. É interessante a sua fala está me levando ao começo do Salmo, porque todo o Salmo 139 a gente chama em filosofia, às vezes, né, conversando com alguns amigos, a gente uma vez disse e já disse isso também aqui na igreja, que é um tratado ontológico, é um estudo do ser. Sim. É o homem se descortinando diante da grandeza de Deus, né? É um olhar no espelho de forma completamente despida. É a pessoa dizendo, olha, não tem jeito, eu sou isso aqui. Eu tento fugir para um lado, eu tento me esconder do outro, eu tento camuflar de uma forma ou de outra. O Salmo 139 é uma exposição da própria alma. É o homem tentando fugir de Deus e dele mesmo. Só que chega uma hora, e aí a sua fala me remete ao começo do Salmo, porque parece que chega uma hora em que eu me diz assim, não tem para onde fugir. Eu não tenho para onde correr de mim e nem de Deus. Só que tem uma coisa, se de um lado eu não tenho para onde fugir, que Deus estará lá comigo, se de um lado eu não tenho como esconder, porque Deus vai ver, por outro, eu não sei direito o que está acontecendo. Eu estou achando que o problema, repito, são as folhas que estão caindo no chão, e eu estou varrendo aqui o quintal para limpar, e estou cansado de varrer o quintal, agora eu vou cortar esse galho para parar de cair folha. Mas daqui a algumas semanas, naturalmente o galho vai crescer e vão cair as folhas de novo. O que o homem está fazendo, o que nós fazemos o tempo todo é isso. Nós lidamos, na maioria das vezes, me parece, né? E aí eu abro aqui para a opinião de vocês, o que parece é que a gente o tempo todo lida com alguns pecados só tratando a folha e às vezes cortando alguns galhos, podando alguns galhos. A gente tem por hábito, né, tratar a consequência, não a causa. Exatamente isso. Em outras palavras, eu estou tecnicamente falando isso. Porque, né? como a gente disse aqui agora, né, visualmente resolve o problema, mas estruturalmente não resolve o problema. Mesmo sabendo que a gente está resolvendo ele de maneira temporária. Pois porque se pegar o contexto do que nós estamos lendo aqui, se ficasse elas por elas, Davi teria continuado sendo rei e mantido a pompa de alguém segundo o coração de Deus. Exato. A aparência, mas na estrutura... Poxa, perfeito esse exemplo, porque ele teria tratado só a questão com Betseba. Tratei, Senhor, aqui, ó, você tá vendo, né? Eu sou um bom rei, apesar de tudo que aconteceu, eu tô pegando aqui essa mulher, vou colocar dentro do reino, vou cuidar, como se fosse minha esposa.
Tratei, resolvi, varri o quintal, cortei aquele galho ali que está me dando problema, teoricamente. Mas Deus falou, não, tem coisa muito maior aí, rapaz, tem coisa muito mais grave. É isso, pastor? O pastor Dito está balançando a cabeça aqui, ele olha para um, olha para outro. Acho que você está doido para falar, pastor. Estou concordando com tudo aqui. O que me espanta, pastor, é a teologia de Davi, né? No Salmo 139. Até o versículo 18, e ele era um baita teólogo, né? Ele era um teólogo de vivência, né, pastor? Exatamente, de prática. Até o versículo 18, ele enaltece a onisciência, onipresença e onipotência de Deus. Ele apresenta atributos que nós chamamos de incomunicáveis na teologia sistemática, né? A menos que alguém conheça quem é Deus, daí longe de tentar esgotar esse assunto, né? Tem experiência com Deus. Você falou muito bem, Davi era um teólogo prático. Ele não escreveu compêndios de teologia igual Paulo. Sim. Mas o que ele deixou registrado nos Salmos, né, e na própria vida dele, mostra que ele era realmente um homem segundo o coração de Deus. Ele tinha experiência com o Senhor, né? Ele falava com Deus, Deus falava com ele, etc. Então ele enaltece aí, né, esses três aspectos: onisciência, onipresença e onipotência de Deus. Do versículo 19 até o 22, ele olha para o mundo. Ele está olhando para cima, e esse Deus maravilhoso, majestoso que ele apresenta para nós, até o versículo 22 do 19, né? Do 18 ao 22, ele olha para fora, para os homens maus. Como eu detesto esses ímpios, né? Eu os odeio, Senhor, né? Do jeito que o Senhor os odeia. Com ódio mortal. Eu também. É como se ele dissesse assim: Senhor, se eu pudesse, para te ajudar, eu matava todo mundo. Exatamente. Então, acabava com a maldade na terra. Se a gente parasse por aqui, já ficaria assim algo forte, né? Poxa, eu tenho tanta intimidade com Deus que eu odeio o pecado que Deus odeia. Só que ele olha para dentro. Perfeito. Então seria o ideal, né? Olhar para cima, para fora e olhar para dentro. Aí ele fala assim: poxa, Deus é tão poderoso, tão onisciente, onipresente, ele abomina o pecado, e eu estou vivendo no meio aí impuro, né, igual Isaías fala. Mas aí ele pensa assim: já que ele sabe tudo, ele sabe de mim também. Então, melhor repensar esse negócio de querer destruir todo mundo. Então é como Paulo fala, né? Eu sou dos pecadores, eu sou o pior. Então essa como é a maturidade, como ele diz em Romanos 7, né? Miserável homem que sou. A maturidade quem espiritual. Me livrará do corpo dessa morte? É fácil, né? Ver erro nos outros, ver pecado nos outros. E Isaías, antes de falar eis-me aqui, ele falou vários ais, né? Ai daquele que faz isso, daquele que faz aquilo. Quando ele encontra o Senhor, ele diz: ai de mim. Ai de mim. E aí ele reconhece não só o pecado ao seu redor, mas o pecado nele mesmo, né? Então, se a gente não tiver essa teologia bem formada de quem Deus é, a gente vai até ficar angustiado com o mundo, com o rumo que o mundo está tomando, vai enaltecer o Senhor, mas não vai ter essa vivência prática com a sua Deus. Fala está me levando a refletir aqui sobre uma outra coisa, pastor. Essa questão de olhar e ver Deus, identificar os atributos de Deus e saber quem é Deus. Até por uma questão tanto de consciência quanto de prática. Então não era uma questão meramente teórica. Havia ali um pragmatismo, uma prática real. Mas também conseguir perceber quem você é fator determinante no processo de arrependimento e transformação. Mas é também o início do processo, porque parte da transformação na vida de uma pessoa é ela quem produz, e uma outra parte é só Deus que faz. Então eu ouso dizer, e aí eu quero ouvir o Tiago e o senhor também, eu ouso dizer que sem esse start do arrependimento, que eu preciso reconhecer o meu erro, que é exatamente isso, eu reconhecendo o meu erro, sem esse processo inicial, ainda que seja só identificando as folhas e dizendo: o problema é esse aqui, tá vendo? Todo mundo tá vendo, meu problema é esse. Sem que eu fale isso e sem que eu coloque isso nas mãos de Deus,
jamais vou conseguir entender que o problema é muito maior, né, muito mais profundo. Será que eu estou exagerando dizer que pessoas, ou que a maioria de nós, vive em função de limpar o quintal por causa das folhas, com medo de ter contato com aquilo que é profundo? E aí, pastor, entra naquela questão, né? Hoje nós temos vou falar a palavra desprazer, porque vão entender muito bem o que eu quero dizer. De estar vivendo, né, um tipo de evangelho que não trata o problema em si, né? Ele não trata e nem propõe tratar, muito menos, obviamente, né? E isso tem feito com que uma infinidade de pessoas que estão chegando no contexto religioso, da religião, estão sendo alimentados com esse tipo de pensamento, que eu posso somente cuidar da aparência e não tratar realmente a causa. Me permita um parênteses, um rápido à parte, muito rápido. Talvez, Thiago, a sua fala ela ganhe muita força no fato de que isso não acontece porque os líderes, na sua maioria atualmente, também não estão se tratando. Então, um líder que assume um ministério com características, com um caráter relativamente problemático, ele não vai se preocupar em tratar o caráter das suas ovelhas. Ele vai reproduzir aquilo. Ele vai só limpar quintal, vai tratar só a folha. E aí, né, nós olhamos esse cenário e vemos, né, um mundo uma igreja que está se assemelhando cada vez mais com os padrões do qual ela deveria arduamente combater. Né? Então começa a não haver mais distinção entre, né, o reino de Deus e, infelizmente falando isso, né, e o reino das trevas. É incrível como essas coisas começam. É um paralelo muito triste que a gente é levado a fazer, né? E isso é seríssimo. A consequência, né, final disso é seríssima, porque vão chegar no fim, né, e vão ter o desprazer de escutar do Senhor, né? Eu nunca os conheci. Aí a gente volta à conversa de semana passada, né? Exatamente. Mateus capítulo 7, versículo 21, quando Jesus diz que aquelas pessoas ali, quer dizer, no contexto, versículo 22 e 23 também, ele afirma categoricamente: não os conheci, vocês que praticaram a iniquidade. Então. Quer dizer, vocês não me serviram, vocês se serviram, né? Porque esse salmo, né, o finalzinho desse salmo que nós estamos lendo aqui, o sonda-me e o vê-se aí em mim, não é questionando a Deus, Deus, dá uma conferida se eu esqueci algo para trás. É ter a convicção que você sabe que tem algo para trás. Você não tá nem levantando a possibilidade, você tá afirmando. É como se Davi dissesse assim: Senhor, eu tô aqui te apresentando o quintal, eu vou continuar com a metáfora que eu acabei de criar aqui das folhas e do quintal e a árvore, né? É como se ele dissesse assim: Senhor, eu tô vendo que eu não paro de limpar esse quintal todo dia, toda semana eu tenho que limpar porque cai folha. E olha, Senhor, teve um dia que eu cortei os galhos, mas não levou muito tempo, eles cresceram de novo. Senhor, eu achei que tivesse resolvido o problema, mas não. Sonda-me e vê o que realmente é a causa do problema. E aí, essa é a questão determinante para o arrependimento, né? E tem uma frase, né, ela é muito comum, né? Mas não dá para esperar resultados diferentes fazendo as mesmas coisas, né? Impossível. Essa semana, acho que terça-feira, se não me engano, Mariana e eu estávamos conversando com uma jovem, né, aconselhando, trazendo e falando: a partir de agora é a hora de a gente sair da teoria para a prática. A mudança, né, pressupõe a gente tomar ações diferentes, como o texto vai dizer, sugerir aqui no final, né, para poder trilhar caminhos diferentes. E aí a gente começa a viver coisas diferentes, né? Se não acontecer isso, a gente vai ficar o tempo todo só na teoria do sonda-me, meu Deus, e Deus revelando e não mudando, porque a gente não tá... Porque na proposta de Davi aqui, né, baseado na sua fala de Albert Einstein, que disse isso, que é loucura querer encontrar resultados diferentes, sempre fazendo as mesmas coisas, somando os mesmos números. E ele era um físico, um matemático perfeito, digamos assim, né? Uma das mentes mais brilhantes desse tempo. Mas o que Davi faz aqui, dizendo sonda-me, resolva. Sim. Senhor, eu não quero ficar repetindo
problema. Eu não quero continuar limpando o quintal por muito tempo. Eu quero que esse problema seja resolvido, mas é uma situação que eu não sei a origem dela. E aí, né, pastor, Deus obviamente, ele vai nos revelar, vai nos mostrar, e aí entra de novo a nossa participação na história. Agora, peguei todo esse conhecimento que talvez de certa forma estava oculto diante de mim, e agora o que eu faço com isso? Então eu escolho, eu mudo de fato? Ou não mudo de fato? Na quarta-feira, pregando na igreja, eu usei o texto de Tiago, capítulo 4, e 1 Pedro, capítulo 5. Fiz um paralelo com esses dois textos. E uma das coisas que disse foi que lançar sobre Deus toda a nossa ansiedade é criar condições para que Deus nos cure, nos transforme. E uma das ações mais eficientes no processo de arrependimento é lançar aquilo que te causa ansiedade. E às vezes o pecado é uma dessas coisas. Erros que cometemos são coisas que nos causam ansiedade. E o que Davi está fazendo é lançar sobre Deus aquilo que lhe causa instabilidade. E, Senhor, olha, eu acho que o problema é esse aqui, mas eu também acho que tem coisa muito mais profunda por trás. Não é isso, pastor Dito? É isso aí. Eu acredito, enquanto vocês estão falando aí, que Davi, quando ele está orando aqui, né, e enaltecendo o Senhor, ele está lembrando de Batseba, né? Poxa, olha, provavelmente. Como que Natan ficou sabendo disso? Só pode ser que Deus, ele está em todos os lugares, né? Porque ele não tinha essa teologia que nós temos hoje. Perfeito. Era prática pura. Peraí, então Deus está em todos os lugares? Então não tem como fugir dele. Será que correu uma fofoca? Olha, gente, o Ias morreu. Pô, mas como é que ele morreu? Não, mandaram o rei, parece que mandou colocar ele na linha de frente. Quer dizer, pô, mas por quê? Aí vai fazendo a digressão do fato, né, até chegar na origem. Mas de qualquer forma, Deus trouxe uma revelação muito clara. Sabia de profeta, detalhes, né, que talvez ninguém soubesse. E é coisa muito forte, pastor. O senhor trabalha com aconselhamento e sabe que existem momentos que uma pessoa está diante de nós ali, expondo uma situação, e o Espírito Santo está dizendo assim: olha, não acredite no que ele está falando, o problema é outro. Exato. Então, se a gente não tiver, né, essa percepção de quem é Deus, a gente não tem esse start, né, que você falou. É ele que começa isso, né, ele que opera o arrependimento. E eu acho que a gente está vivendo um tempo de uma teologia muito fraca, teologia própria, né, que fale sobre Deus, quem é Deus. É um tempo de antropocentrismo, né? O homem voltando para o centro, né? Isso foi um período que a Idade Média inaugurou, quando tirou Deus do centro, que era o teocentrismo, né? O homem no centro, e aí veio o iluminismo e alguns outros movimentos muito fortes, principalmente o existencialismo, e ele colocou o homem no centro. O homem no centro. Então, assim, a gente vê hoje, né? São poucas as canções que vão pegar no nosso meio gospel, né, que enaltecem o nome do Senhor. Esses dias, ouvindo Asaf Borba, né, que é um ícone aí da adoração do Brasil, ele falou ele falou que sumiram das igrejas as canções de celebração. Perfeito. Ele fez uma crítica, né, ao worship, né, não no sentido de desvalorizar as canções atuais, mas ele falou: cadê as canções de celebração? As canções que pura e simplesmente enaltecem os feitos de Deus. O nome do Senhor. Não só o nome do Senhor em si, mas o que Deus fez. Quem é Deus na grandeza. Hoje as músicas enaltecem o que Deus vai fazer na minha vida. Exatamente. E aí a pessoa se torna referência de fé, então, assim, de testemunho, de autoridade. Estou só tocando superficialmente no problema, que é muito mais profundo, e aí precisa de uma sondagem profunda para resolver, né? Eu volto aqui à minha afirmação, pastor. Eu acredito que parte desse problema reside no fato de que muitos líderes assumem ministérios e não são tratados. Na doutrina batista nós temos muito cuidado, né? Um seminário sério, via de regra, trabalha não só aspectos teológicos, mas trabalha o caráter do obreiro. Sobretudo.
trabalha o caráter do obreiro. E às vezes, eu estudei num seminário que tínhamos aula de psicologia, introdução à psicologia 1, 2 e 3. Foram 2 anos, 4 semestres de psicologia. E professores que às vezes nos cutucavam, mexiam com a gente e diziam, você precisa fazer terapia. Você precisa bater um papo com um pastor, se abrir, porque se você levar essa característica para o ministério, eu lembro que tinha um professor que dizia isso, você vai matar a sua igreja, você vai adoecer a igreja. E tem muito líder adoecido, liderando e adoecendo as ovelhas. Exato, pastor. E aí a gente volta aqui para Davi, quando ele diz, sonda-me, ó Deus, sonda-me. Senhor, tem coisa que eu achei que estava resolvido, eu vejo dessa forma, achei que estava resolvido, mas parece que não. Faz o seguinte, se tá ou não, decide o Senhor. Você me fez lembrar de Moisés, né? Acho que é Números 13, se eu não me engano, o conselho de Jetro. Sim. O Moisés está adoecido ali, trabalhando. Liderando o povo, aconselhando e julgando, viciado em trabalho, julgando causas. E Jetro chega com a esposa de um lado. A escala dele era 7x7. 24 horas. 7x7, 24 horas. E aí Jetro chega com a esposa de um lado e os filhos do outro, fala, Moisés, aqui ó, você tem família. Você conhece esse pessoal aqui? Sabe quem é Zípora? eu amo a minha filha, amo meus netos, mas ela é sua esposa agora, rapaz. Aqui ó, só para lembrar, né, você tem uma família, eu fiquei com ela um tempo, os meninos um tempo, mas aqui, é sua responsabilidade, você está cuidando do povo de Deus. Coisa interessante que você está falando, né, você está cuidando do povo de Deus aí, mas tem uma esposa querendo você. Tem 2 meninos querendo você. Precisando de pai. E aí, cara, ó, papo reto, vamos fazer o seguinte, eu te ensinar como é que cuida desse negócio aí. Moisés senta humildemente, que a Bíblia diz que ele fez tudo que Jetro aconselhou. É uma coisa fabulosa, né? Olha um líder que se deixa tratar. Cara, segundo alguns estudiosos, ele liderava 5 milhões de pessoas. E é tratado como um dos homens mais mansos. Exatamente. Então ele para ali, né, se rende, ouve o conselho, elege ali os líderes, né? De líderes de 1.000, de 100, de 50, e então alivia o processo. Eu creio que, como é que foi os dias depois daquele encontro com o Jetro, né? Bate-papo com a mulher, brincando com os meninos, como que isso deve ter trazido um renovo pro coração. Aqui, pastor, deixa eu só tocar o líder. Um negócio aqui que o senhor me fez pensar. Eu fico imaginando que nos primeiros dias o vício e o hábito do povo deve ter continuado, porque quem foi tratado foi Moisés, os outros não. Então as pessoas devem ter procurado Moisés do mesmo jeito, devem ter pedido ajuda do mesmo jeito. Porém, como Moisés já estava curado, transformado, ele deve ter dito, fulano, olha só, esse aqui quem vai tratar é o fulano de tal com você. Pode procurar lá Beltrano, que ele já está te esperando. Ele deve ter exercido esse processo no começo. O que eu quero dizer com isso? Quando nós entregamos uma situação para Deus sondar, Deus começa a tratar. Mas se não houver um compromisso nosso com o que Deus já está fazendo de novo, a gente recai. Pastor, e olha como que é profundo, e por isso que ele pede, sonda-me. A gente pode, vamos pegar o nosso viés aqui, né, de liderança. A gente pode achar que a gente dá conta de tudo. A gente põe a capa do super pastor e vai. Isso, né? É um pecado que a gente tem que confessar ao Senhor. Claro. Eu não dou conta de tudo e está tudo bem. Muitas pessoas estão deprimidas hoje porque acham que tem que dar conta, tem que fazer tudo. Deus levantou pessoas com outras ferramentas que nós não temos. Perfeito. Olha, Moisés, tem gente aí que não está fazendo porque você não deixa fazer. Tem gente aí que eu dei dom e eu quero usar. Eu imagino que pela intimidade. Você está atrapalhando. Eu imagino que pela intimidade que Moisés tinha com Deus, via Deus face a face, ele tenha chegado para Deus, Senhor, me perdoa. Eu imagino. Eu estava sofrendo à toa, por orgulho. E eu imagino Moisés pensando assim, puxa vida, como é que vai ser se eu tiver que delegar a função? Mas aí, será que eles vão fazer igual eu faria, né? Ou, não é só isso não. Eu acho fazer até melhor do que eu. Não é nem se é melhor ou pior do que eu.
será que eu vou continuar na função que eu tenho? Exatamente. Ou será que eles vão me jogar fora? E aí, Thiago, não, mas você acha? Isso é, rapaz, vocês falando aí nessa DR aí, e eu pensando aqui, né, poxa vida, né, onde fica o divisor, onde nós dependemos de Deus no caminho, ou onde nós passamos a nos guiar no próprio caminho, né? Isso, o que o texto termina dizendo, guia-me pelo caminho eterno. Eu vou confiar, eu vou depender da sua direção, em ponto final. Moisés ali, ele tinha todas as suas prerrogativas como líder, né, e como você disse mesmo, da intimidade que ele tinha com o Senhor, mas até que ponto, talvez, por uma fração de segundos, poderia ter jogado tudo a perder por confiar nessa capacidade, né, e somente nela. E isso gera um problema, porque não é que o fato de Moisés não dependia de Deus, claro que dependia, mas ele achava que estava tão nessa função que não deveria mais ninguém depender de Deus, somente ele. Então é só comigo que trata, só comigo que passa, né? E muitas das vezes, né, a maioria delas, depender de Deus é escutar muitas das vezes Deus falar assim: solta a mão disso e deixa que outro faça. Entrega, né? Entrega para que outro tome conta, para que outro faça isso. A questão determinante aqui é o caráter de Moisés e o arrependimento. Sim. Então, o exemplo que o pastor Dito trouxe, né, e esse nosso comentário, ele é muito pertinente, porque ele chama a nossa atenção para o fato de que Moisés estava indo numa direção, o sogro falou que está errado, e o sogro era alguém completamente fora do contexto religioso dele, era uma espécie de sacerdote de um outro Deus, de um outro povo, e ele vem e dá um corretivo em Moisés, e Moisés humildemente aceita e coloca em prática. Mas é isso, funciona. Porque vê se há em mim algum caminho mal, na minha cabeça o caminho tá legal, eu tô fazendo, eu tô sendo produtivo, inclusive. Exato. Né? E nós precisamos de prestar muita atenção, querido ouvinte, porque às vezes a gente quer resolver coisas que na nossa cabeça são um problema grave. Mas para Deus, aquilo ali não é o problema grave, aquilo ali é a ponta do iceberg. Aquilo ali é só uma amostragem do que realmente é grave. E muitas pessoas, quando tratam, né, eu vou até usar aqui um exemplo absurdo, trata uma ferida com band-aid, trata aí um problema grave de saúde com aspirina, tipo aquelas coisas de filme americano, né? O cara tá com o braço quase caindo e toma lá 2, 3 comprimidinhos, vai pra luta e vence todo mundo. Tem muito crente que pensa que dá para fazer isso, quando na verdade o problema é muito mais grave. Esse pedido de Davi é uma demonstração fortíssima de qual deve ser a nossa postura ante o arrependimento. Identifiquei um erro, me arrependi, Senhor, vê se tem alguma coisa maior do que isso que eu estou vendo. Ele está se antecipando ao erro, né? Exatamente, a novos erros. Ele está se antecipando a novos erros. Quando ele diz, conhece os meus pensamentos, né? Ele está... Eu me remeto aqui a Tiago, né? Nasce na cobiça. Perfeito. A cobiça que dá à luz o pecado, né? Então ele está se antecipando. Esse pecado que eu cometi aqui, Senhor, é fruto de alguma outra coisa. Exatamente. Então eu estou te pedindo perdão por isso aqui que eu fiz, mas trata essa outra coisa que eu não sei o que é. Até porque se eu não tomar cuidado, eu vou voltar a fazer. A ideia é exatamente essa. Vou voltar a fazer. Essa sua fala, Thiago, ela fecha com chave de ouro esse tema que a gente tem tratado. Se eu não tomar cuidado, eu vou voltar a fazer. Essa é a ideia. Quem nos capacita a tomar esse cuidado? É o Senhor. Por isso que a necessidade de trilhar um caminho na dependência do Senhor. Perfeito. Por isso é tão importante, aí eu volto ao texto que preguei na quarta-feira, lançar sobre o Senhor a nossa ansiedade. O texto termina dizendo, porque Ele tem cuidado de vós. Eu cheguei a afirmar que o diabo fica ao derredor, bramando como leão, querendo tragar alguém. Quem é que ele quer tragar? É quem está ansioso, preocupado? Não, é aquele que está na iminência de pecar. Ele fica o tempo todo ali como um garçom, oferecendo carne o tempo todo para quem já sabe que não pode mais comer aquilo ali. Esses dias o pastor Rafael Abdala
Sim. Ele estava falando que, inclusive, você atual presidente da Convenção Batista Brasileira. Você ouvinte, ouça, né, siga-o aí nas redes sociais, que vale a pena. Ele disse que antes de Jesus, antes da pessoa conhecer Jesus, adultério era o ato. Depois de conhecer Jesus, olhar com intenção impura é adultério. Perfeito. Então ele faz essa divisão entre antes e depois de Jesus, né? Antes e depois do encontro com Deus, antes e depois da conversão. Então Davi tem essa noção, né? Senhor, não é só o ato, o pensar também é pecaminoso. Ele fala categoricamente, né? Sonda-me então, e conheça os meus pensamentos. Ele não viu Jesus, né? Mas prefigurou muita coisa do Messias. Sim. Ele está antecipando aí um conceito cristocêntrico, né? Lá do Sermão do Monte, inclusive. Senhor, eu não quero só evitar o ato, eu quero purificar a minha mente. Eu não quero olhar mais por uma mulher com olhar impuro, né? Eu não quero mais desejar ninguém que seja algo que entristeça o teu coração. Estou preocupado não mais com os meus prazeres, mas com o prazer do Senhor na minha vida. Eu creio que isso aí seria o ápice da maturidade espiritual. Não é o que eu quero que me satisfaz, é como que Deus está nessa situação toda aí. Está feliz? Querido ouvinte, nós estamos caminhando para o final aqui. Queria colocar uma outra música, mas não vai dar tempo. E eu quero caminhar para o final chamando a nossa atenção para o fato de que precisamos orar que nem Davi. É provável que você esteja lidando com fraquezas, com pecados, e você luta contra eles, e deve continuar lutando. Mas preste muita atenção. Hoje nós conversamos não sobre os pecados que cometemos. Hoje a nossa conversa foi sobre a motivação para esses pecados. A motivação, ela é tão pecaminosa quanto o pecado em si. Porque a motivação é a forma errada de olhar para algumas coisas. É a forma errada de pensar algumas coisas. E aí o pecado dá vazão a essa forma errada. Às vezes, é uma forma errada de olhar para a esposa que leva o marido a falar coisas que a esposa não merece ouvir. Às vezes, é a forma errada de olhar para o dinheiro que leva muita gente a ser irresponsável no uso do dinheiro. Seja para gastar demais, seja para guardar demais, seja para não ser fiel nos dízimos e ofertas, por exemplo. É a forma errada de olhar para o seu emprego que às vezes faz você tratar errado o seu patrão ou o seu funcionário. Então, nós não estamos aqui discutindo o que você está fazendo de errado. É importante você ter essa percepção, querido ouvinte. A nossa conversa não é sobre o que fazemos de errado. Hoje, a nossa conversa foi sobre colocar as motivações do nosso erro nas mãos do Senhor, para que o Senhor trate as motivações, de forma que os erros deixem de acontecer ou tornem-se cada vez mais raros. Na vida de quem ainda não teve um encontro com Jesus e não tem o Espírito Santo, nós entendemos que o pecado é algo normativo, regular, normal. Eu era assim antes de ser um crente em Jesus Cristo, antes de me converter. Acho que o pastor Dito também era assim, o Tiago, o Urias, todos nós, antes de termos um encontro com Jesus, tínhamos regularidades pecaminosas. Depois que Jesus entrou na nossa vida, que o Espírito Santo nos foi dado, a regularidade é a consagração. E o pecado tornou-se um deslize, algo pontual, que lutamos contra. Todos nós aqui continuamos sendo pecadores, mas ele deixou de ser algo regular. Como isso acontece? À medida em que nós oramos como Davi orou. Senhor, sonda o meu coração, prova os meus pensamentos, vê se eu estou andando pelo caminho errado, me faz andar pelo teu caminho. Davi está dizendo, Senhor, modifique completamente as motivações da minha vida. Aliás, pastor, Tiago, na palavra final de vocês, quero pedir a vocês que exercitem o poder de síntese, usando o texto de 2 Coríntios 5,17, pelo que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram,
eis que tudo se fez novo. E aí, pastor? Esse texto fecha aqui, né, com chave de ouro, porque essa nova criação, né, esse novo ser criado com uma outra motivação, a motivação de agradar a Deus. Antes de Cristo, a nossa motivação é ser feliz, é desfrutar, é satisfazer os nossos prazeres. Depois do encontro com Cristo, a nossa motivação é agradar o Senhor. Então, o pecado passa a ser algo visto de outra forma. As tentações passam a ser vistas de outra forma. E mesmo quando o crente cai, ele fica mais triste ainda, porque, poxa, eu vacilei aqui, eu tinha que agradar o Senhor nessa área e não consegui. Então, encontro com Cristo, nova natureza, nova motivação. Glória a Deus. E aí, Tiagão? Eu faço das palavras do pastor Dito as minhas, mas Deus nos chama a não sermos mais escravos, a viver agora de verdade, uma nova vida, uma nova criatura, ter uma nova expectativa no nosso caminhar com o Senhor agora, fazendo não aquilo que nos prendia, mas fazendo aquilo que agrada o Senhor. E essa nova vida, ela é incomparavelmente melhor àquilo que nós não queríamos abrir mão no passado e que hoje, né, todos nós aqui, né, vivemos essa situação, né, e aqueles que nos acompanham, que ainda não experimentaram, possam experimentar, viver uma nova vida com o Senhor, que traz liberdade de verdade. Eu vou pedir ao Tiago que dê a sua saudação final, já passamos da hora. Estamos com crédito. Querido ouvinte, é um prazer estar com vocês aqui, né, nesse final de programa, que Deus possa ter, nessa série aí de conversas que nós falamos sobre arrependimento, possa ter tocado seu coração, assim como tocou os nossos, e que possamos cada dia mais viver essa vida que o Senhor preparou para nós. Pastor Dito, sua saudação final. Lembrando que tá tudo lá no Spotify, né, Tiago? Exatamente. Procura PIBcast no Spotify, que você vai encontrar o nosso canal com todos os programas já feitos aqui. Eu quero desejar a você um ótimo final de semana e te dar um conselho prático. Se você ore, faça essa oração de Davi: sonda-me, Deus, e vê se há em mim alguma coisa errada e endireita aí as minhas veredas. Depois de orar isso, vá para uma igreja, para sua igreja. Se não tiver igreja, vá lá para a nossa, porque Deus vai falar com você. E aí você, como o Tiago disse, pondere sobre aquilo que ele vai falar com você, porque Deus responde essa oração, né, pastor Fernando? Pastor, perfeito. Eu vou fazer um acréscimo aqui, vou pedir ao pastor Dito que ore logo em seguida. Vá para uma igreja bíblica, uma igreja em que a palavra de Deus é ensinada, uma igreja em que a doutrina dos homens, tradição e histórias humanas são ensinadas. É uma igreja em que você certamente não será transformado. Você vai continuar do jeito que está. Agora, se você quer ser transformado à imagem e semelhança de Jesus, vá para uma igreja bíblica. Pastor Dito, ore ao Senhor. Oremos. Senhor, muito obrigado, ó Deus, por esse programa tão abençoado. Ó Deus, o que baseia aqui, ó Deus, a nossa conversa, o que fundamenta o nosso bate-papo é a tua palavra, Pai. É verdade. A tua palavra que liberta, a tua palavra que direciona, a tua palavra que transforma. Sim, Deus. A tua palavra, ó Deus, que sonda o nosso coração lá no mais profundo do nosso ser. É verdade. Ela é a espada afiada de 2 gumes e que vai onde ninguém consegue ir. Sim. Pai, nós nos rendemos diante da tua palavra e queremos, ó Deus, conhecê-la e praticá-la, ó Deus, para que o Senhor realmente nos conduza aos caminhos eternos e justos do Senhor. Como Davi, nós oramos nessa manhã: sonda-nos, ó Deus, vê se há em nós algo que ofende o teu Espírito Santo, que te entristece, Jesus, que não agrada ao Senhor, bem como, ó Deus, a todos os ouvintes, todos os irmãos, que cada um tenha intimidade com o Senhor e um relacionamento com o Senhor que extrapole, ó Pai, as paredes do templo, as regras, ó Deus, de suas igrejas, que vá, ó Deus, àquele lugar que o Senhor realmente espera que estejamos, que é no centro da tua vontade. Sim, nós Deus. Oramos agradecidos por esse programa, pela tua palavra, e cremos que o Senhor está ouvindo a nossa oração e nos abençoará, em nome de Jesus. Amém.
Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça de Jesus Cristo Filho, a comunhão, consolação e paz do Espírito Santo do Senhor seja sobre todos nós, hoje e para todo sempre. Amém.